Saudações filosóficas, nobres filosofantes, sejam bem-vindos ao vídeo 5 da nossa série Paideia Pantaneira e o Mundo de Sofia. Querida Sofia, certamente você ficou impressionada com a teoria das ideias de Platão, e você não é a primeira. Não sei se você aceitou tudo sem maiores problemas, ou se tem algum comentário crítico a fazer. Mas se você fez críticas à teoria de Platão, saiba que estas mesmas críticas já foram feitas por Aristóteles, 384 e 322 a.C. Durante 20 anos ele foi aluno da Academia de Platão. Aristóteles nasceu em Atenas. Ele era natural da Macedônia e veio para a academia quando Platão tinha 61 anos. Seu pai era um médico de renome, um cientista da natureza, portanto. Este pano de fundo já diz alguma coisa sobre o projeto filosófico de Aristóteles. Seu maior interesse estava justamente na natureza viva. Ele não foi apenas o último grande filósofo grego, foi também o primeiro grande biólogo da Europa. Após a morte de Platão, em 347 a.C., viajou por diversos lugares e foi preceptor do jovem de 13 anos que se tornaria Alexandre o Grande da Macedônia. De volta a Atenas, fundou o Liceu em 335 a.C., assim chamado por ser vizinho do templo de Apolo Lício. Segundo alguns, Aristóteles e os discípulos caminhavam pelo jardim do Liceu, por isso a filosofia aristotélica às vezes é designada peripatética, do grego peri, a volta de, e pateo, caminhar. Em meados da Idade Média, seu pensamento ressurgiu com vigor, adaptado às teses religiosas. Apesar das críticas sofridas a partir da Idade Moderna, permanece até hoje como referência, sobretudo nas áreas de lógica, metafísica, política e ética. A importância de Aristóteles para a cultura europeia está também no fato de ele ter criado uma linguagem técnica usada ainda hoje pelas mais diversas ciências. Ele foi o grande sistematizador, o homem que fundou e ordenou as várias ciências. Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo. Ele concordava com seu mestre em que o exemplar isolado do cavalo flui, passa, e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que, em si, a forma do cavalo era eterna e imutável, mas a ideia cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens, depois de eles terem visto um certo número de cavalos. A ideia ou a forma cavalo não existia, portanto, antes da experiência vivida. Para Aristóteles, a forma cavalo consiste nas características do cavalo, ou seja, naquilo que chamaríamos de espécie. Platão considera tudo o que vemos ao nosso redor na natureza meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias e, por conseguinte, também na alma humana. Aristóteles achava exatamente o contrário. O que existe na alma humana nada mais é do que os reflexos dos objetos da natureza. Para Aristóteles, Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo, que confundia as ideias dos homens com a realidade do mundo. Após ter marcado bem a sua posição em relação à teoria das ideias de Platão, Aristóteles constatou que a realidade consiste em várias coisas isoladas, que representam uma unidade de forma e substância. A substância é o material de que a coisa se compõe, ao passo que a forma são as características peculiares da coisa. Uma galinha bate asas na sua frente, Sofia. A forma da galinha é precisamente o bater de asas. O cacarejar é a postura de ovos. Assim, a forma da galinha são as características próprias da espécie. Em outras palavras, a forma da galinha é aquilo que ela faz. Quando a galinha morre e, portanto, para de cacarejar, a forma da galinha também deixa de existir. A única coisa que resta é a substância da galinha. Que triste, não, Sofia? Mas aquilo não é mais uma galinha. Costuma-se dizer que Aristóteles traz as ideias do céu à terra, porque, para rejeitar a teoria das ideias de Platão, reuniu o mundo sensível e o inteligível no conceito de substância. Cada ser que existe é uma substância. A substância é aquilo que é em si mesmo, o suporte dos atributos.
Esses atributos podem ser essenciais ou acidentais. A essência é o atributo que convém à substância, de tal modo que, se lhe faltasse, a substância não seria o que é. O acidente é o atributo que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. Por exemplo, a substância individual, esta pessoa, tem como características essenciais os atributos da humanidade. Aristóteles diria que a racionalidade é a essência do ser humano. Os acidentais são, entre outros, ser gordo, velho ou belo, atributos que não mudam o ser humano na sua essência. Aristóteles foi um organizador, um homem extremamente meticuloso que queria pôr ordem nos conceitos dos homens. De fato, ele também fundou a ciência da lógica e estabeleceu uma série de normas rígidas para que conclusões ou provas pudessem ser consideradas logicamente válidas. Vamos ver um exemplo. Se constato primeiramente que todas as criaturas vivas são mortais, primeira premissa, e depois constato que Hermes é uma criatura viva, segunda premissa, então posso tirar a elegante conclusão de que Hermes é mortal. Aristóteles foi o primeiro pensador a realizar um estudo sistemático dos tipos de argumentos. Ele lançou as bases de boa parte do que desenvolveriam diversos outros estudiosos nos séculos seguintes em termos lógicos. Por isso, o filósofo grego é considerado o fundador da lógica. Aristóteles entendia que a lógica podia ser uma ferramenta ou instrumento importante na busca do conhecimento verdadeiro. Por isso, quando vários de seus escritos relacionados com o raciocínio foram reunidos por seus discípulos após sua morte, essa coleção acabou recebendo o nome de órganon, palavra grega que significa órgão, engenho, instrumento. Deus, primeiro motor imóvel. A descrição das relações entre as coisas leva ao reconhecimento da existência de um ser superior e necessário, ou seja, Deus. Porque se as coisas são contingentes, pois não têm em si mesmas a razão de sua existência, é preciso concluir que são produzidas por causas exteriores a elas. Ou seja, todo ser contingente foi produzido por outro ser, que também é contingente, e assim por diante. Para não ir ao infinito na sequência de causas, é preciso admitir uma primeira causa, por sua vez não causada, um ser necessário e não contingente. A visão de sociedade de Aristóteles também expressa essa necessidade de moderação, esse abandono do exagero. Ele chama o homem de um ser político. Aristóteles acha que sem a sociedade ao nosso redor, não somos pessoas no verdadeiro sentido do termo. Nesse contexto, a família e a cidade satisfazem nossas necessidades vitais primárias, como a comida e o calor, o casamento e a criação de filhos. Mas a forma mais elevada de convívio humano para Aristóteles só pode ser o Estado. Homem. Aos poucos, o pensamento grego elabora a ideia de que o homem é um animal dotado de razão. Aristóteles. Para concluir, precisamos dizer alguma coisa sobre a visão que Aristóteles tinha da mulher. Infelizmente, ela não era tão animadora quanto a de Platão. Fundamentalmente, Aristóteles achava que faltava alguma coisa à mulher. Para ele, a mulher era um homem incompleto. Bom, vocês viram, parabéns para vocês que estão lendo o livro Mundo de Sofia, de John Steingarder. Vocês perceberam, segundo o relato do autor do livro, que o Aristóteles não tinha uma visão muito positiva da mulher. Mas isso foi há muito tempo, lá atrás, na Grécia Antiga. E hoje? Será que hoje mudou muita coisa? Deixa eu procurar no dicionário o termo mulher. Dicionário Filosófico de Citações. Não tem. Dicionário Básico de Filosofia. Não tem.
Dicionário de Filosofia. Não tem. É surpreendente e mesmo lamentável que um homem como Aristóteles, tão inteligente para tantos assuntos, pudesse se enganar desse jeito no que se refere à relação entre os sexos. Mas isto nos mostra duas coisas. Primeiro, que Aristóteles não deve ter tido muita experiência prática na vida com mulheres e crianças. Em segundo lugar, que uma série de coisas pode dar errado quando são apenas os homens que reinam supremos na filosofia e na ciência. A visão distorcida que Aristóteles tinha da mulher surtiu efeito particularmente danosos, pois foi ela, e não a visão de Platão, que predominou durante toda a Idade Média. Desta forma, a Igreja herdou uma visão da mulher para a qual não há qualquer fundamento na Bíblia. Afinal de contas, Jesus certamente não foi inimigo das mulheres. Visão um pouco negativa sobre a mulher nessa época. Mas nós vamos considerar que esses filósofos pensaram em um tempo, faz parte da leitura considerar e entender o tempo e o contexto em que o escritor escreve, em que o filósofo coloca a sua obra. E, para nossa sorte, da filosofia moderna para cá, filosofia contemporânea, a mulher encontra um pouco mais de espaço. Nós vamos ver com o decorrer do livro aqui do Jostein Gaarder e dos livros didáticos também, um pouco mais de espaço para a mulher dentro da filosofia. Para ser feliz, o ser humano deve viver de acordo com sua essência, isto é, de acordo com sua racionalidade, sua consciência reflexiva. Orientando seus atos, a razão conduzirá à prática da virtude. Para Aristóteles, a virtude consiste no meio termo, ou justa medida de equilíbrio entre o excesso e a falta de um atributo qualquer. Exemplos. A virtude da prudência é o meio termo entre a precipitação e a negligência. A virtude da coragem é o meio termo entre a covardia e a valentia insana. A perseverança é o meio termo entre a fraqueza de vontade e a vontade obsessiva. Por isso, a ética aristotélica costuma ser referida como uma ética do meio termo. Neste vídeo nós lemos os capítulos 10 e 11 do livro Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Caso você queira aprofundar os seus estudos, você pode procurar no índice do seu livro didático de filosofia Aristóteles. Você pergunta o porquê de muitas coisas, e se insistir, acaba se tornando realmente muito infeliz. A coitada da garota está morta, e foi melhor para ela. Sim, morta. Por sorte, esquisitos como ela são raros. Sabemos como podar a maioria deles quando ainda são brotos, no começo. Não se pode construir uma casa sem pregos e madeira. Se você não quiser que se construa uma casa, esconda os pregos e a madeira. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido por impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Paz, Montag. Promova concursos em que vençam as pessoas que se lembrarem da letra das canções mais populares ou dos nomes das capitais dos estados ou de quanto foi a safra de milho do ano anterior. Enche as pessoas com dados incombustíveis. Entupa-as tanto com fatos que elas se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Assim elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar. E ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam.
Não as coloque em terreno movediço, como filosofia ou sociologia, com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue, hoje em dia está mais feliz do que qualquer homem que tenta usar a régua de cálculo, medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário.